Olá pessoal, eu sou o Latos, psicólogo, pai do Arthur. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Paternidade Atípica, a vida além do diagnóstico, onde a gente fala sobre a parentalidade atípica de uma forma leve e objetiva. No último episódio, eu contei um pouco para vocês sobre todo esse processo, toda a aventura que foi até chegar ao diagnóstico, ou como isso me fez perder o chão, mas depois que a poeira baixa, as coisas começam a fazer mais sentido. Então, de repente, eu me vi com um papel na mão, cheio de termos técnicos, espasticidade, hemiplegia, neuroplasticidade, neurodivergência, e eu precisava fazer alguma coisa com isso. E eu entendi que para ser o pai que meu filho precisava, eu não tinha que ter medo desses termos médicos. Então eu tinha que começar a entender toda essa nomenclatura, todo esse universo novo. Comecei a me debruçar sobre isso, muitas leituras, muitos grupos de apoio, trocas, vídeos na internet, para dar conta dessa nova realidade, desse mundo que se abriu e agora chancelado como um pai atípico. Hoje a gente vai falar tecnicamente sobre a paralisia cerebral. A ideia aqui não é me aprofundar, trazer um monte de palavras difíceis, mas entender que o mínimo de conhecimento faz com que eu seja um pai muito melhor e saiba tomar algumas atitudes, principalmente em momentos de crise do Arthur, evitando assim crises convulsivas, entendendo mudanças de humor, temperatura e principalmente o momento que ele vai se desregular. Nesse caso, a formação enquanto psicólogo ajudou bastante. Eu cheguei a me aprofundar no estudo de análise do comportamento, então para regular esse ambiente do Arthur, modelar esses comportamentos dele, isso foi um grande atalho que eu tive na minha vida. Então vamos começar, O que é a paralisia cerebral na prática? A paralisia cerebral é um grupo de distúrbios causados por uma lesão inicial. Como eu já falei em alguns episódios anteriores, essa lesão pode ser na gestação, no parto ou imediatamente após o parto. No meu caso e do Arthur, até hoje a gente não faz a mínima ideia de quando foi. Era algo que a gente buscou muito no início, mas que hoje já não faz nenhuma diferença. É importante ressaltar que a paralisia cerebral não é progressiva e muito menos contagiosa. Por que eu estou usando essas duas palavras aqui? Porque isso envolve muito do preconceito que a gente vive no dia a dia. Algumas pessoas com medo de se aproximarem, não deixando os filhos se aproximarem também. E a nossa expectativa enquanto pai, do quanto isso pode se agravar no futuro. E se tem uma boa notícia em relação à paralisia cerebral, é que esse agravamento das lesões não ocorre. Mas com a questão da neuroplasticidade e terapias intensivas, hiperestimulação da criança, o cérebro cria novas conexões que podem sim ajudar a recuperar parte do que foi perdido por conta da lesão. Por isso da importância de todas essas terapias e do diagnóstico quanto antes. E aqui entra um ponto muito pessoal, que eu acompanhei muito na clínica, em grupos de apoio, a dificuldade de alguns pais em aceitar esse diagnóstico. É nítido para a gente, que tem um filho atípico, que tem uma coisa diferente na criança. E aí envolve muita coisa, obviamente. Ego, vaidade, expectativas. Só que quanto mais você demorar para aceitar o diagnóstico do seu filho, você tem que entender que você está prejudicando ele. E esse preço vai ser pago no futuro. Muito provavelmente você vai pagar essa conta, porque a criança vai depender de você. Como a paralisia cerebral altera o funcionamento do cérebro, ela é classificada como uma neurodivergência, uma vez que o cérebro vai precisar criar novas conexões e entender o mundo de uma forma única. E isso vai ser único para cada criança, dependendo do grau da paralisia cerebral. Ela se manifesta de diversas formas, dependendo do grau da lesão, e ela pode coexistir com outros diagnósticos, como o autismo e TDAH, por exemplo. E como essas lesões são vivenciadas no dia a dia? Questões de rigidez muscular, desequilíbrio. No caso do Arthur, ele tem um atraso de fala ainda. O diagnóstico dele envolve uma hemiplegia. O que é isso, É uma lesão só do lado esquerdo do cérebro. Então a parte motora dele é um pouco comprometida. O que isso quer dizer, É que ele tem certas dificuldades com o lado direito do corpo, mas que isso nunca foi impeditivo. Por quê? A gente precisa estimular mais esse lado direito, mas uma história muito bonita, assim, que a gente tem muito orgulho de contar, é o fato de ele andar hoje sozinho. Então no início a gente precisava de um andador, ele segurava o andador com as duas mãos, depois a gente trocou para um outro tipo de andador, onde ele já começou a segurar apenas com uma das mãos, pesos diferentes.
depois ele passou a andar se apoiando na parede, até que um dia, de tanta estimulação que ele teve, ele entendeu que ele não precisava ter esse medo de andar. Então hoje o Arthur anda sozinho, é um ser bípede, anda sobre os 2 pés, mancando do jeito dele, mas ele corre, mergulha, joga bola. Então, essa funcionalidade dele que o corpo aprendeu faz com que ele já tenha vencido uma etapa na vida, que é o caminhar. Então, dessa história que eu acabei de contar para vocês sobre o andar do Arthur, essa conquista que ele teve, reforça essa história de que a neurodivergência não é o limitador. A gente nunca recebeu informação de que ele nunca poderia andar, mas o que foi dito é que a vida dele poderia ser muito melhor se ele tivesse os estímulos certos. Então a gente vê assim, que na prática a gente colheu esse resultado desse esforço, em conjunto, mas muito mais dele também, que foi sempre incentivado, e muito por conta da inclusão que o Arthur teve na sociedade. Então todos esses treinamentos, onde aconteciam? No prédio que a gente mora, na garagem, na rua. Então tinha toda uma comunidade, de uma forma inconsciente, muito engajada nesse sucesso e nessa melhora dele. E isso faz toda a diferença. Esses apoios que a gente recebe, às vezes de pessoas que a gente nem conhece, mas alguém passa por você na rua e fala, nossa, como ele está melhor, como ele está evoluindo. Então isso dá um gás enorme para a gente continuar e saber que a gente está no caminho certo. Sobre os tipos de paralisia cerebral, a gente tem alguns nomes difíceis, extrapiramidal, espástica, mista, tem as classificações topográficas também, então hemiplegia, quadriplegia e monoplegia. Tá? Eu acho que o propósito aqui não é a gente explicar esses termos, mas deixa claro que, a partir do momento que isso está escrito num papel, num laudo médico, seria muito interessante que você, como pai, fosse atrás de entender isso, porque isso vai facilitar a sua vida, vai te dar um certo conforto em relação a esse medo e facilitar muito a vida da criança. Então, o que são esses tipos da paralisia cerebral? A espástica são aqueles casos em que o músculo é muito rígido. O Arthur tem um pouquinho isso do lado direito, o braço dele era muito rígido quando ele era menor, e aí de tanto a gente estimular, começou a ceder. Mas é uma coisa super interessante de observar. Quando ele vai se desregular ou está em alguma crise, o retraimento desse braço direito. Então ele se comporta dessa forma. Extrapiramidal são alguns movimentos, alguns espasmos que o corpo faz sem querer. A tássica que é a luta contra o equilíbrio. Então o Arthur hoje, a cada salto que ele dá, evolutivo, de crescimento, desenvolvimento, ele se desequilibra um pouco, porque é o corpo reconhecendo esse novo centro de equilíbrio dele, que estava acostumado até 2 meses atrás, de repente ele cresceu, e aí o que está acontecendo? Então o corpo leva esse tempo também para voltar ao eixo original. E tem a mista, onde envolve todos esses tipos, e isso é muito particular de criança para criança. Sobre os sintomas associados, a gente pode ter criança com paralisia cerebral, que tem epilepsia, dificuldade intelectual, dificuldade motora, dificuldade na fala, na audição. Então tudo isso envolve sintomas da paralisia cerebral. Então, apesar de tantos nomes, sintomas associados, como é que esse diagnóstico é feito? Geralmente é feito com base na história pré-natal, perinatal e com exames físicos. No meu caso foi muito particular, porque foi pós-cirurgia, então um ataque epilético, uns espasmos involuntários que o Arthur estava tendo, que fez com que a gente chegasse nesse diagnóstico através de exames, mas muitas vezes a gente precisa observar o comportamento infantil. E a psicologia é muito legal nisso, porque a gente tem essa curva de aprendizagem e o desenvolvimento infantil. Então, assim, se a criança está com uma certa idade, ainda não senta, não engatinha, a cabecinha é muito mole, fica sambando, ele tem algumas dificuldades, certamente é algo que vale ser investigado. E aqui é bom a gente trazer um ponto super importante também. Há atrasos que são comuns, isso é um fato, mas que isso não vire justificativa para não rolar uma investigação sobre a criança. Porque sim, às vezes meninos demoram a falar mais que meninas, Outras lendas urbanas que a gente conhece também. Só que se seu filho já passou alguns meses da idade em que ele deveria estar fazendo alguma coisa, vale a investigação. E sobre o diagnóstico, lembrando mais uma vez, ele não tem cura, mas o tratamento precoce faz muita diferença na vida de quem tem diagnóstico. E após esse diagnóstico, então, a gente vai para o prognóstico. Apesar de não ter cura,
ela tem alguns tratamentos, né? Então todas as terapias de modo intensiva, fisioterapia, fonoterapia ocupacional, hidroterapia, além dos medicamentos para evitar essas crises convulsivas. E por que é importante acertar a medicação também? Porque a cada crise que a criança possa vir a ter, ela pode ter algum atraso. E aqui eu também trago mais uma história muito particular, né? O Arthur, quando era criança, ele falava uva e falava Em alguma crise que ele teve, ele deixou de falar. Então, ele desenvolveu outros fonemas, o A e o E, mas hoje ele não fala mais o U. Então, ele tem o movimento, ele balbucia, mas o som não sai. Então, é muito importante esse cuidado com a dosagem do medicamento e observar se de fato está fazendo efeito. Então, existem medicamentos que já são estudados há muitos anos e outros onde as pesquisas são muito recentes. Um grande problema que a gente tem na internet são todos esses resultados milagrosos, medicamentos milagrosos que fazem maravilhas com a criança. E eu vou trazer aqui uma história para vocês a respeito do canabidiol, por exemplo. O Arthur, a gente tentou usar o óleo de canabidiol com ele e não fez efeito nenhum, nem na questão comportamental, nem na questão de reduzir crises. Então, isso é muito particular, é por isso que é importante observar, discutir com o médico, perguntar, obviamente, sempre se interessar por o que está sendo pesquisado, o que está sendo feito, mas em algum momento vai ter uma experiência de tentativa e erro. E é importante que isso seja feito quanto antes e que, se não estiver fazendo efeito nenhum também, que a medicação seja alterada para não prejudicar a criança. E vocês me perguntam, né, Latos, por que você está batendo tanto nessa tecla de começar cedo, tentativa e erro e ajustar e se interessar? Por conta do conceito de neuroplasticidade. Esse conceito é super importante e é bom que a gente tenha isso em mente, explicando de uma forma muito didática, que vocês consigam explicar, inclusive, para os familiares, cuidadores. O cérebro da criança é como se fosse uma massinha de modelar. Quando a gente pega uma massinha e tira um pedaço e joga fora ou perde, se a gente enrolar ali, continua fazendo uma bolinha. O que eu quero dizer com esse paralelo? O cérebro, a lesão, ela impacta em algumas áreas que de fato seriam naturais para a criança se o cérebro fosse 100% formado, digamos assim. Uma vez que não é, o cérebro é inteligente o suficiente para criar essas novas conexões. Então, esses neurônios que tem no cérebro, eles vão começar a trabalhar de uma forma diferente. Então, essa operação cognitiva vai ser feita por conta dessas novas conexões. E cada criança vai ter o seu funcionamento diferente. E quanto mais cedo, melhor, porque o cérebro entende rápido que ele precisa aprender a construir os seus novos caminhos. E isso aumenta a chance de autonomia da criança no futuro, porque se ela é hiperestimulada desde cedo, ela vai começar a colher esses frutos no futuro. E outro ponto importante, a neuroplasticidade não é específica da criança, a neuroplasticidade acompanha a gente a vida toda. Então, quando você vai aprender um instrumento novo, um idioma novo, o seu cérebro está entendendo que ele está tendo um estímulo que ele nunca teve antes e vai começar a se reorganizar. E aí, trazendo mais uma história do Arthur. O braço direito era muito travado. Hoje ele tem um braço direito funcional. Por quê? Porque foi tão estimulado. Eu brinco, né? A gente fazia muita massagem, segurava o braço esquerdo dele para ele pegar objetos com o braço direito, para a gente dar uma função para esse braço, para o cérebro entender que ele tinha um membro do corpo que podia fazer algo e não ficar pendurado no tronco dele. Então hoje o Arthur consegue segurar objetos com a mão direita, faz força na mão direita, então na hora de jogar bola, na hora de bater o braço na hidroterapia, esse braço só tem uma função por conta dessa estimulação. Aí você me pergunta, Latos, a neuroplasticidade é uma mágica? Não, é ciência pura. Então o cérebro é capaz de criar novos neurônios e reorganizar essas sinapses já existentes. Só que ele precisa de um estímulo, assim como tudo na vida. E como é que funciona nessa adaptação do cérebro, o que ele faz? O cérebro aprende, né? Ele é um músculo, ele pode ser treinado e ele se molda conforme essas novas experiências. Então é como aprender a tocar um instrumento, a fazer qualquer atividade nova, que quando a gente vai aprender no início é muito difícil, mas com o passar do tempo, não é que fique mais fácil, mas é que a gente já aprendeu, então a gente passa de nível nessa etapa, digamos assim. Um exemplo agora, né, tirando do Arthur e trazendo para mim, eu sou um cara que eu fui aprender a dançar forró depois de velho, depois dos 30. E foi muito difícil no início. Apesar de ter um raciocínio matemático bom, digamos assim,
A música nunca foi um assunto que eu tive muita facilidade. Então, depois de 6 meses ali fazendo passinhos básicos, eu fui capaz de avançar um pouquinho. Então, a neuroplasticidade, ela é ao longo da vida. Todo mundo tem. Crianças, adultos e idosos. Então, quanto mais a gente estimula o cérebro, mais funcional é a nossa vida. E da mesma forma que o cérebro funciona para aprender coisas novas, ele também reaprende coisas antigas. Então, a neuroplasticidade é um assunto super importante quando a gente fala de traumas e lesões. Em casos de AVC, por exemplo. O principal tratamento para o AVC é uma estimulação cerebral, com diversas atividades e terapias também. Pessoal, nesse episódio a gente trouxe alguns termos técnicos que são importantes também. Apesar de ser um podcast, uma comunidade que a gente criou para falar do dia a dia da criança, não tem como a gente fugir desse assunto, principalmente no começo e no início, né, da descoberta do diagnóstico. No meu caso, descobrir a neuroplasticidade foi um norte para mim. Isso me acalmou muito e me ajudou a seguir. O cérebro tem essa capacidade de fazer novas conexões. Isso não é mágica, é ciência, é estímulo, treino, repetição e principalmente a constância. Então, cada sessão semanal que a criança faz, cada estímulo que é feito em casa, cada brincadeira, às vezes a gente demora a ver o resultado, mas de repente vem como um salto, né? São pequenos saltos invisíveis que diariamente a criança está tendo ganho. Para você que é pai, para você que é mãe de uma criança típica, no meu caso, né, falando mais da paralisia cerebral, são 8 mil novos casos por ano no Brasil. Estima-se que a gente tem aí 500 mil pessoas com esse diagnóstico de paralisia cerebral, entre crianças e adultos. Então a gente não está sozinho nessa. E aqui a gente fecha um bloco bem importante, né? Então a gente traçou toda essa trajetória, desde a descoberta da paternidade, cirurgias, crises convulsivas, diagnóstico. Eu espero que esse podcast esteja fazendo sentido para você. Mais uma vez, obrigado pela companhia, para você que nos ouviu até o final. E se você está gostando desse caminho que a gente está construindo, desse nosso bate-papo, essa troca que a gente está tendo, curte, compartilha, envia para quem você acha que pode se beneficiar com esse conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Até lá!